Capítulo 9. Jerônimo Plaft. O último sinal tocou há quase 15 minutos, e Sara aguardava ao lado do mastro na frente da escola. Ela via as grandes portas abrirem e baterem à medida que cada estudante saía do prédio. Ela prometeu esperar por Seth. Ele disse que tinha algo para lhe mostrar, que ele tinha certeza de que ela realmente ia gostar. Ela olhou para o relógio, imaginando se de alguma forma ela não tinha entendido os planos de se encontrarem, e então, uma vez mais, as portas se abriram e ali estava Seth, até que enfim. Desculpe, Sara, cometi o erro de dizer alô para a senhorita Ralph, e ela pediu se eu podia ajudá-la a carregar o carro. Disse que ajudaria, mas não fazia ideia que o carro estava estacionado a 1,5 km daqui, e nem tinha ideia de que ela tinha 47 caixas de coisas para levar. Eu sabia, assim que disse o alô, que tinha cometido um grande erro, mas não pude voltar atrás. Sara riu. Ela mesma já havia feito um monte dessas viagens até o carro da senhorita Ralph. Ela era a diretora de arte da escola, e parecia que ela carregava metade de suas posses de casa para a escola, e então, de volta para casa, todo dia. Eu nunca ando perto da sala dela, disse Sara. Costumava passar, mas agora fico longe. Ela riu de novo. Eu achei o corredor estranhamente vazio, disse Seth. Acho que todos, menos eu, sabiam que ela estava espreitando à procura de uma ajudante. Sara realmente não se importava em ajudar a senhorita Ralph. Sara nunca teve aulas com ela, mas ela estava realmente bastante impressionada em que essa professora tão nova desejasse trabalhar tanto para oferecer um bom programa de artes. Não me importo de ajudá-la, disse Seth. Com certeza ela trabalha duro. Sara sorriu. Era como se ele tivesse lido seus pensamentos. Só não achei que fosse demorar tanto, e eu não queria deixá-la esperando. Pronta? Sim, disse Sara. O que é? É uma surpresa. Conte logo, disparou Sara. Seth riu. Não, você tem que ver isso. Não é longe da trilha Tucker. Sara sentiu um ponto de desconforto novamente. Ninguém mais, pelo que Sara sabia, passava algum tempo na trilha Tucker ou perto dela. E isso era adequado para Sara. Ela gostava de ter aquilo tudo só para ela. Eles caminharam pela estrada e então saíram para a trilha Tucker. Sabe, disse Seth, devíamos achar outro caminho para aqui. Não queremos esse caminho ficando tão óbvio. Sara sorriu. Ele lê minha mente, pensou. Sara seguiu atrás de Seth pelo caminho estreito. Ele segurava os ramos para que não batessem no rosto dela, e ocasionalmente sacudia a mão acima da cabeça para tirar alguma teia de aranha do caminho. Ei, isso é demais, disse Sara. O quê? Segui você. O jeito que as teias de aranha acabam no seu cabelo, não no meu. Seth riu, tirando uma teia de aranha do rosto. Quer ir na frente? Ele provocou. Não, obrigada. Você está indo bem. Eles chegaram à primeira de várias bifurcações da trilha e Seth seguiu em direção ao rio. Sara seguiu de perto animadamente. A trilha tornou-se inexistente e Seth e Sara pisaram numa grama seca e profunda. E justo quando Sara estava prestes a parar para tirar os carrapichos das suas meias, eles chegaram à saída para a margem do rio. Oh, esse é um ótimo local, disse Sara. Tinha esquecido como o rio é bonito daqui. Não venho aqui faz muito tempo. Ok, aqui está, disse Seth orgulhoso. Aqui está o quê? Sara perguntou, olhando ao redor, procurando algo diferente. Aqui atrás, disse Seth, guiando Sara até atrás de uma árvore. Sara olhou para a gigantesca árvore. Uau, você fez isso? Sim, você gostou? Perguntou Seth. Isso é incrível. Sara mal podia acreditar no que estava vendo. Seth tinha pregado tábuas a cada 20 centímetros, desde a base até a copa da árvore. Eram longas o bastante para estender-se além da largura do tronco. Não eram apenas excelentes degraus, mas enquanto você estava pisando num deles, poderia usar outro acima para segurar com as mãos. Esta é a melhor escada de árvore que eu já vi. Eu lixei muito bem para não entrar em farpas nas suas mãos, Seth disse orgulhosamente. Isso é demais. Vamos subir. Seth pisou na primeira tábua e alcançou a segunda para subir. Ele subiu facilmente, para cima, para cima, para cima. Sara deu uma risadinha de prazer.
Ela amava subir em árvores e mal podia acreditar que Sete tinha tornado tão incrivelmente fácil subir nesta grande árvore. Eles subiram bem alto na árvore. Eu amo isso, Sara disse. O mundo todo parece diferente daqui de cima, não acha? Sete concordou enquanto se apoiava em um galho indo na direção do rio. Sara notou quanto seguro de si ele parecia estar, apesar do rio estar muito baixo. Sara não podia ver o que ele estava fazendo, porque o que quer que fosse, seu corpo escondia. Então, ela viu uma longa e pesada corda descer do galho até quase a água. Não creio nisso, Sara gritou em êxtase. Quer tentar? Sete mal podia se conter. Pode apostar. Como é o seu equilíbrio? Sete perguntou. Muito bom, acho. Por quê? Porque agora nós temos que chegar até ali. Sara olhou para onde Sete estava apontando. Uma casa na árvore. Sete, você construiu uma casa na árvore. Essa é nossa plataforma de lançamento, disse Sete, cuidadosamente rastejando com suas mãos e joelhos até um grande galho. Ele rastejou bastante e então levantou. Sara ajoelhou-se e então cuidadosamente rastejou até a casa da árvore. Espero que seja grande o bastante para os dois, ela pensou. Mas quando chegou e se levantou, ficou agradavelmente surpresa com o quanto era grande. Sete tinha feito até parapeitos para segurança e suporte, e 2 pequenos bancos para se sentarem. Sara assistiu com prazer enquanto Sete demonstrava como aquilo funcionava. Tinha um barbante amarrado num prego. Ele desamarrou do prego e então começou a enrolar em torno de uma vara que estava presa na casca. Você pensou em tudo, disse Sara, deliciando-se. Sete tinha amarrado o barbante na ponta da pesada corda que estava balançando sobre a água abaixo. À medida que ele enrolava o barbante na vara, ele puxava a grande corda para cima da árvore, bem onde estavam. Na ponta da corda, Sete fez um laço, e Sara observou enquanto Sete sentou em um dos bancos e pôs seu pé no laço. Havia 3 nós na corda acima do laço. Sete agarrou o nó de cima e disse: Ok, deseje-me sorte. Tenha cuidado, Sara começou, mas antes que pudesse terminar a frase, Sete saltou da plataforma. Ele balançou na direção do rio, gritando, Jerônimo! Enquanto voava. Sara perdeu o fôlego só de ver. Ele balançou para frente e para trás, diminuindo a distância percorrida a cada passagem. Agora é a parte complicada, gritou Sete. Você tem que saltar antes que a corda pare de balançar, senão terá que cair no rio. Sara viu enquanto ele lutou para livrar seu pé do laço, travando seus joelhos em torno do nó mais baixo da corda. E quando ele balançou para perto da margem do rio, ele saltou da corda e caiu sobre uma pilha de folhas. Ai! Sara ouviu sua voz abafada. Essa parte ainda precisa de aperfeiçoamento. Sara riu satisfeita com tudo o que viu. Ok, é a minha vez, Sara disse excitadamente enquanto Sete subia novamente na árvore. Não sei, Sara. A aterrissagem é um tanto dura. Talvez você deva esperar até que eu ache... Negativo. Eu vou. Se você pode fazer isso, eu também posso. De jeito algum, Sara deixaria de balançar sobre o rio. Sara esperou excitada enquanto observava Sete subindo na árvore. Ele é um garoto esperto, pensou Sara enquanto percebia que Sete trazia com ele a ponta do barbante de volta para a árvore para que pudesse novamente puxar a grande corda para a plataforma. Sara sentou no banco e Sete segurou a corda pesada para que Sara pudesse pôr seu pé no laço. Eu fiz esse nó para você, Sara, disse Sete, apontando para o segundo nó, que parecia perfeito para o tamanho do corpo de Sara. Ok, estou indo, disse Sara, ainda em plena plataforma. Ok, aqui vou eu. Estou pronta agora. Eu vou agora. Eu volto logo. Ai, vou. Estou aqui. Sara riu. Ela queria tanto ir que mal podia suportar, mas a ideia de pular da árvore fez seu estômago doer de excitação, e ela simplesmente não conseguia se mover. Sete observava e sorria, curtindo a excitação de Sara. Ele não tomaria essa decisão por ela. Não há pressa, Sara. Essa corda estará aqui amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Mas Sara não ouviu o que Sete dizia, porque no meio de dar a ela uma desculpa para não pular, ela saltou fora da plataforma e voou no ar.
Jerônimo! Ela gritou estridentemente enquanto voava sobre o rio. Isso aí! Gritou Sete, tão satisfeito que Sara deu seu primeiro mergulho, e lembrando seu próprio prazer imenso no seu primeiro balanço assustador sobre um rio. Ele podia ouvir Sara rindo e gritando enquanto voava para frente e para trás sobre o rio. E então ele observou enquanto ela tirava o pé do laço. Que garota! Ele murmurou satisfeito, que ela aprendeu tão rapidamente como descer. Mas os braços de Sara não eram tão fortes quanto o dele, e uma vez que seu pé estava fora do laço, Sara teve grande dificuldade para segurar-se na corda balançante. Ela conseguiu segurar até seu corpo estar perto da margem do rio, mas então ela soltou e foi voando pelo ar até o banco lamacento do rio. Plaft! Água borrifada, lama voando pelo ar, e Sara gargalhando. Ela levantou-se, encharcada da cabeça aos pés e coberta de lama, gargalhando, gargalhando, gargalhando. Sete assistiu horrorizado, e então começou a rir aliviado. Que senso esportivo tem essa garota! Ele sentia-se responsável pelo passeio e pela segurança dela. Então estava verdadeiramente aliviado que tudo acabou bem. Sete, isso é demais. Mal posso esperar para fazer isso de novo. Mas você tem que me ensinar como sair disso direito. É questão de sincronizar seu salto. Eu me molhei da primeira vez que fiz isso também. Não se molhou não. Sara sabia que Sete sabia exatamente o que estava fazendo quando saltou. Mas ela gostou da ideia de ele estar tentando fazê-la sentir-se mais adequada, parecendo não ser tão adequado. Ok, fico feliz que você seja bom nisso. Ficarei bom nisso também. Praticaremos todo dia. Amei isso, Sete. Obrigada por ter feito isso para nós. Sete não sabia o que fazer com Sara. Era tão bom estar com ela. Ela era impaciente e desejosa de fazer qualquer tipo de coisa. Ela tinha senso esportivo, ela ria facilmente e não lhe importava que alguém fosse melhor do que ela em alguma coisa. Sete nunca conheceu alguém como Sara. Melhor eu ir para casa. Estou emporcalhada, disse Sara, arrastando-se da água e puxando sua roupa molhada e enlameada. Vejo você amanhã. Amanhã é sábado, Sete lembrou Sara, lembrando que seus pais não lhe permitiam tirar tempo do ocupado fim de semana, cheio de tarefas a cumprir. Ele construiu essa casa na árvore, quase sempre à luz da lua, por um período de muitas semanas. Seus pais nunca permitiriam esse tipo de comportamento frívolo. Poderemos balançar novamente na segunda-feira. Oh, disse Sara desapontada. Ela não sabia como poderia esperar até segunda-feira para ter mais dessa diversão. Ok, mas eu acho que virei aqui amanhã por minha conta praticar minha descida. Na segunda, quando nos vemos, já terei mais prática. Sete não gostou da ideia nem um pouco. E se Sara saltasse errado e quebrasse uma perna, ou batesse a cabeça, ou coisa pior? Não, Sara, você pode se afogar. Sete disparou, sentindo-se um pouco envergonhado com as palavras que saíram de sua boca. Sara fez uma pausa e olhou para Sete, sentindo a intensidade na sua fala. Ele projetou sua preocupação de um modo claro e forte. Não, Sete, Sara disse suavemente. Eu não posso me afogar. Sete sentiu em Sara uma intensidade que nunca sentira antes. Como poderia estar tão certa que não vai se afogar? Mas eu esperarei até segunda. Como você encarou todo esse esforço de fazer esse excelente lugar para nós, o mínimo que posso fazer é esperar por você para compartilharmos juntos. Sete estava aliviado. Vejo você na segunda-feira, disse Sara. Esperarei na primeira bifurcação da trilha. Sete sorriu. Sara leu sua mente. Ele não queria que seus encontros fossem tão óbvios que outros ficassem imaginando onde eles estavam indo. Sete e Sara gostaram da ideia de manter esse maravilhoso refúgio todinho só para eles. Capítulo 10. Cobras não vão incomodar você. Sara esperava por Sete na primeira bifurcação da trilha. Ela elogiou-se mentalmente por estar usando roupas marrons e caque, que mesclavam-se bem com o ambiente. Ela riu enquanto se agachava, secretamente esperando encontrar seu parceiro. Ela via de vez em quando algum brilho através dos arbustos, reflexos dos carros que passavam pela estrada e refletiam o sol na sua direção. Ela gostava da ideia de que ela podia ver os carros, mas seus ocupantes não tinham conhecimento dela.
Espero que a senhorita Ralph não tenha ocupado ele de novo, murmurou Sarah. Sete surgiu correndo entre as árvores, quase atropelando Sarah. Ambos deram um grito de susto e logo começaram a rir. Caramba, Sarah, não vi você aqui. Muito bom, hein? Sarah riu, sentindo-se orgulhosa de sua camuflagem. É, você se escondeu bem aí. Se fosse uma cobra, teria me pegado com certeza. Bah, cobras não vão incomodar você, disse Sarah com segurança. Você não tem medo de cobras? Seth estava surpreso. Ele pensou que todo mundo tivesse medo de cobras, especialmente as garotas. Eu tinha, mas não tenho mais. Vamos indo, quero balançar entre as árvores. Seth não podia evitar de perceber que Sarah tinha a mesma intensa certeza sobre não temer cobras e sobre não poder se afogar. Ei, Sarah, como você pode ter tanta certeza de que nunca vai se afogar? Sarah quase tropeçou no caminho. A pergunta de Seth pegou-a de surpresa. Lá vinha ele de novo, zerando aquilo que talvez fosse a experiência mais importante e também o maior segredo da sua vida. Ah, é uma longa história, disse Sarah. Eu lhe conto depois. Seth sentiu que Sarah queria lhe contar algo. Ele queria ouvir. Bem, se é uma longa história, você poderia dividi-la em partes, sabe, contar um pouco a cada dia. Sarah sentiu-se desconfortável com o incitamento de Seth. Ela não tinha certeza o que ele acharia dela se ela explicasse os detalhes da sua experiência com Salomão. Mas havia uma intensidade em Seth que a compelia. Então Sarah começou. Bem, eu nunca pensei mesmo que me afogaria, mas minha mãe preocupava-se com isso o tempo todo. Ela me avisava sobre isso quase todo dia, para ficar longe desse rio. Eu não sei por que ela tem tanto medo desse rio. Nunca ouvi falar de ninguém que tivesse se afogado nesse rio. Mas ela se preocupa com tudo, especialmente com esse rio. Então, um dia eu estava sozinha. Eu estava em pé no tronco que atravessa o rio e a água estava bem alta, sabe? Estava até quase passando sobre o tronco, quando aquele velho cachorrão peludo surgiu do nada e me jogou no rio. Uau, Sarah, e o que você fez? Bem, não havia nada que eu pudesse fazer. A água estava se movendo bem rápido e simplesmente me levou. Primeiro eu pensei, oh não, minha mãe estava certa. E cara, ela vai ficar louca comigo se eu me afogar. Mas aí eu só flutuei e percebi como tudo estava tão bonito. E então eu passei sob um galho de uma árvore que estava pendendo, quase tocando a água, e eu me puxei para fora da água. Desde então eu sei que nunca me afogaria. É só isso? Por isso você sabe que nunca vai se afogar? Sarah, para mim parece que você teve muita sorte de ter flutuado por baixo dessa árvore. Você podia ter se afogado, sabia? Sarah observou Seth enquanto ele deixava sua imaginação negativa correr livre. E então ela sorriu. Parece minha mãe falando. Seth riu. Acho que sim. Você nunca sabe as coisas? Quero dizer, você nunca só soube de algo e soube com tanta clareza que não tem importância o que os outros pensam a respeito? Você sabe porque você sabe. E só porque os outros não sabem, não significa que você não sabe. Entende o que eu quero dizer? Seth ficou quieto enquanto Sarah falava. Ele entendia o que ela queria dizer. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Você está certa, Sarah. Eu sei do que você está falando. E de agora em diante, se você disser que nunca vai se afogar, vou acreditar em você. Sarah ficou aliviada que Seth aceitou sua explicação parcial e que ela não precisaria explicar mais. Ótimo, disse Sarah, triunfante. Ela quis mudar de assunto. E cobras não vão lhe incomodar também. Seth riu. Bem, vamos acabar com o medo mortal de cada vez, Sarah. Capítulo 11. Praticar na mente? Sarah e Seth contornaram a última curva na trilha e chegaram à clareza onde a maravilhosa casa da árvore e a corda-balanço de Seth pareciam estar pacientemente aguardando pelo retorno deles. Ok, eu vou primeiro, disse Sarah enquanto subia rapidamente na árvore. Ela arrastou-se pelo grande galho e se posicionou na plataforma enquanto Seth a alcançava. Ok, eu vou fazer isso direito. Eu pratiquei. Seth estava desapontado que ela não manteve sua palavra. Sarah, você disse que esperaria por mim. Eu esperei por você. Eu pratiquei na minha mente.
Várias vezes eu me vi balançando sobre o rio, e então, no momento perfeito, eu soltava a corda e aterrissava perfeitamente na grama do outro lado. Eu estou pronta, Sete. Dê-me um bom empurrão. Acho que não precisa de um empurrão, Sara. Apenas caia da árvore. Será suficiente. E lá foi Sara. Ela gritou enquanto voava pelo ar, com seus lindos cabelos castanhos soprados para trás pelo vento. Ela balançou para frente e para trás, para frente e para trás, diminuindo um pouco a cada passagem sobre o rio. Ela tirou o pé do laço e então, no momento perfeito, soltou da corda e aterrissou na grama, exatamente no ponto onde ela havia praticado aterrissar em sua mente. Seu pouso foi tão perfeito que ela nem caiu, mas absorveu o choque do salto com os joelhos. Isso! Ela gritou com satisfação. Sete aplaudiu da casa da árvore. Ele estava impressionado. Sete balançou da árvore e então saltou da corda e caiu entre as folhas como da outra vez. Isso não foi suave, ele notou. Sara sorriu. Você tem que praticar em sua mente. Só isso. Não demora muito. E é quase tão divertido quanto pular de verdade. Ok, Sete parecia distraído. Mas por enquanto eu vou praticar com a árvore, e o rio e a corda. E ele subiu na árvore de novo. Sua aterrissagem dessa vez foi ainda pior do que as duas últimas vezes. Ele não estava satisfeito. Sara riu e então cobriu seu rosto com a mão, fingindo que estava tossindo. Ela não queria ferir seus sentimentos e não queria deixá-lo bravo. Sete subiu na árvore outra vez, e de novo sua sincronia foi fora, e ele rolou pelas folhas. E subiu na árvore de novo, e dessa vez Sara foi logo atrás. Sete, disse Sara enquanto ele punha o pé no laço e se preparava para saltar no ar novamente. Espere um minuto. Pare e feche seus olhos e imagine-se subindo na árvore de novo, bastante feliz por ter feito um pouso perfeito. Finja que estou sorrindo e aplaudindo. E rindo e tossindo, Sete provocou. Não, apenas sorrindo e aplaudindo. Sara sorriu. Sete não deixa passar nada, ela pensou. Agora se veja saltando da corda e pulando na margem, como se saltasse com paraquedas e pousando suavemente no chão. Sete sorriu enquanto imaginava. Agora vá, disse Sara, tocando suavemente as costas de Sete e dando-lhe um leve impulso, e ele foi. Ele balançou sobre o rio, então, no momento perfeito, ele soltou da corda e aterrissou perfeitamente na grama, e então ele pulou, batendo os calcanhares. Isso! Ele gritou ao mesmo tempo de Sara. Isso! Cara, isso funciona mesmo. Onde você aprendeu a fazer isso? Ah, um passarinho me contou, brincou Sara. É realmente uma longa história, Sete. E antes que Sete pudesse dizer qualquer coisa, Sara continuou. Eu sei. Vou dividir em pequenos capítulos e contar um pouco a cada dia. Se você realmente quiser saber, Sete, eu vou lhe contar a história toda. Mas você tem que prometer que não vai rir. E você tem que prometer que não vai contar para ninguém. Eu prometo, disse Sete. Ele nunca vira Sara tão energética antes. Eu prometo. Agora conte. Depois, disse Sara. Tenho que praticar na minha mente primeiro. Sete sorriu. Vejo você depois. Vejo você amanhã. Capítulo 12. Esquisito no bom sentido. Sara sentou-se em uma confortável bifurcação no alto da árvore do balanço. Ela subiu a escada até o topo e depois subiu mais ainda uns 3 metros até a larga bifurcação, grande o bastante para 2 pessoas sentarem. Essa árvore é incrível, pensou Sara enquanto aguardava calmamente por Sete. Sua última aula do dia era de trabalhos com madeira. Aposto que ele é bom nessa aula. Ele provavelmente está ajudando o professor a limpar a oficina, pensou Sara, olhando para o relógio. Ele é tão bom, as pessoas se aproveitam dele. Sara reclinou-se na árvore e tentou imaginar-se explicando sua incrível história para Sete. Ela achava mesmo que ele realmente estava pronto para ouvir a história, mas ela também sentia um risco. Ele tornou-se um ótimo amigo. De fato, ele era o melhor amigo que Sara jamais tivera. E ela certamente não gostava da ideia de afastá-lo de medo. Ela não tinha nenhuma certeza de como ele reagiria ao seu segredo. Uma lufada de vento passou pelas árvores, movendo as folhas e os galhos menores, e poeira e folhas choveram demais acima. Você também é uma professora.
Sara lembrou das palavras fortes de Salomão para ela. E você saberá quando for o tempo certo. Acho que é o tempo certo, pensou Sara. Mas como ter certeza? Quando há pedido, o tempo é o certo. Sara lembrou o conselho de Salomão. Bem, Sete certamente tem pedido. Pensou Sara. Acho que é a hora. Sara ouviu um ruído abaixo na trilha. Ficando de pé e segurando-se firmemente num grande galho acima dela, ela inclinou-se o quanto pôde para tentar ver quem vinha. Sete veio por entre os arbustos e chamou sem fôlego. Oi, desculpe por ter demorado. Ele estava tão exausto que Sara percebeu que ele viera correndo. Ele subiu pela árvore e parou no grande galho que leva à plataforma. Devo subir até onde você está ou você quer descer? Suba até aqui. É ótimo e tem bastante espaço, Sara respondeu. Ela gostou do grande senso de privacidade lá no alto da árvore. Sete subiu e escorou-se em um grande V na frente de Sara. Então, Sete começou logo. Conte-me. Ok, mas lembre-se, é nosso segredo. Sara, não se preocupe. De qualquer forma, você é a única com quem converso. Sara respirou fundo e tentou achar um ponto de partida. Tinha tanta coisa para contar que ela realmente não sabia por onde começar. Ok, Sete, aconteceu assim, mas estou lhe avisando, vai soar estranho para você. Sara, Sete estava impaciente. Eu não vou achar esquisito. O que é? Bem, um dia eu estava voltando da escola para casa, quando meu irmão Jason veio correndo, mais excitado que nunca, tagarelando que tinha uma coruja gigante na trilha Tucker e que eu tinha que lá ver. Estava tão eufórico que me assustou, e ele meio que me arrastou até a trilha. Adoro corujas, comentou Sete, tentando encorajar Sara. Bem, de qualquer forma, a neve estava alta e era um dia muito frio. Nós procuramos por um bom tempo, mas não vimos nenhuma coruja. Eu disse a Jason que ele estava inventando aquilo tudo e que eu não me importava mesmo com a ave estúpida. Mas no dia seguinte, na escola, eu não pude parar de pensar naquela coruja. E eu não podia entender por que eu estava tão interessada. A coisa toda parecia tão estranha para mim. De qualquer forma, depois da escola, eu vim para o bosque sozinha procurá-la de novo, mas não encontrei. Estava ficando escuro e eu estava me sentindo boba, e eu tentei pegar um atalho andando no gelo sobre o rio, mas o gelo cedeu sob meus pés e eu caí. Pensei que fosse mergulhar através do gelo e me afogar. Então, eu ouvi uma voz vinda da árvore que disse: Você esqueceu que não pode se afogar? E depois disse: O gelo vai sustentar você. Rasteje até aqui. A princípio, eu me senti idiota, porque eu deveria saber sair do gelo daquele jeito. Depois, fiquei brava com quem quer que estivesse falando comigo, porque não vinha para onde eu pudesse ver e me ajudar. Então, me deu um estalo. Como sabia que eu não ia me afogar? Eu não tinha contado a mais ninguém sobre aquilo. Então, eu ouvi. Viu quem? Perguntou Sete. Vi Salomão, essa gigantesca, linda e mágica coruja. Ele voou da árvore e circulou pelo pasto devagar e delicado, para que eu pudesse vê-lo bem, e então foi embora. E eu sabia que tinha encontrado Salomão. Agora eu entendo porque você sabia que não ia se afogar. Caramba, Sara, isso é esquisito, mas esquisito no bom sentido, completou rapidamente. Sara sentou-se quase sem fôlego. Ela engoliu e respirou fundo e olhou para Sete. Ela queria contar-lhe sobre Salomão, como se encontraram e tudo o que ele lhe ensinou, e como seu irmão Jason e Billy atiraram e mataram ele, e como mesmo estando morto, Sara ainda era capaz de conversar com ele. Você o encontrou de novo? Perguntou Sete. Sim, eu o vi um montão de vezes. Mas então... Então o quê? Sete estava interessadíssimo na história. Sara simplesmente não conseguiu continuar. Eu lhe contarei mais tarde. Sete estava desapontado. Ele sabia que Sara tinha muito mais para contar. Ele podia sentir. Mas ele também sabia que este era um assunto delicado para Sara e não quis forçar. Bem, eu disse que contaria um pouco a cada dia. Então, vejo você amanhã? Sim, amanhã. Quer balançar uma vez antes de irmos? Acho que já tive excitação suficiente por hoje, provocou Sete. Eu também, disse Sara. Até mais.